Olá, bem-vindo à aula número 2 para iniciantes nível 0 no crochê. Hoje eu quero comentar sobre a maneira de entrelaçar o fio nos dedos, a maneira de segurar a agulha de crochê e depois a gente vai ver como se faz o primeiro ponto, que é a correntinha, que é a base de muitos pontos. E no decorrer das aulas a gente vai trabalhar com os demais pontos que eu escolhi para essas aulas. O importante é que você entenda como você vai fazer isso de entrelaçar o fio entre os dedos, a maneira de segurar a agulha e que o resultado para você fazer crochê seja agradável, que seus pontos saiam bonitos. Vamos a mais informação? Seguimos com a nossa informação. Então, eu tenho aqui o meu nó inicial e a forma. Existem várias maneiras de entrelaçar o fio nos nossos dedos. A forma clássica é quando eu pego, seguro aqui, ó, o fio sobrante, eu vou pegar o fio que sai do novelo, vou passar assim pelo meu dedo, ó, aqui, ó, passo pelo dedo do anel e o dedo médio e faço isso aqui, ó. Outras pessoas fazem assim, tá? Então, essa é a forma mais comum de se trabalhar com esse entrelaçamento. E a partir daí, a gente vai trabalhando os nossos pontos. No caso nosso aqui, a gente começa a trabalhar a correntinha. Porém, não existe uma maneira correta de entrelaçar o fio entre os dedos para fazer o ponto. Cada pessoa vai ter a sua forma. Vocês que chegaram até aqui já devem ter pesquisado em outras plataformas, em outras redes sociais, muita gente explicando como segurar o fio entre os dedos. Então, tem muitas maneiras. Então, essa daqui que eu passo, aqui, ó, então você pega o fio, você vai passar ele assim, ó, e você pega o seu dedo médio com o indicador e trabalha com ele assim, de modo que você vai fazendo o ponto e o ponto o fio vai deslizando na palma aqui, ó, no seu dedo, com a palma virada aqui para cima, tá? Tem pessoas também que trabalham de forma diferente. Ela tem uma maneira de pegar o fio que não tem nada a ver com o que a gente faz aqui, e a gente vai descobrindo isso vendo os tutoriais, como a pessoa segura o fio entrelaçado entre os dedos e faz o ponto. No meu caso, eu tenho 3 formas de trabalhar. Eu tenho a forma de lápis para segurar a agulha e também entrelaçar o fio. E tenho também a forma de faca, que eu pego a agulha dessa maneira. Então, o entrelaçamento do fio entre os dedos e também a forma de pegar a agulha é muito particular. Provavelmente você que está fazendo crochê pela primeira vez, é quase 100% que você fique com a maneira de pegar a agulha e entrelaçar o fio da pessoa que está te ensinando. E com o tempo, você até pode mudar, quando você começar a dominar os pontos, você achar que não é aquela maneira, que não tem só aquela maneira para você dominar para fazer o seu crochê. No meu caso, eu aprendi 3 maneiras. Uma eu não domino muito, outra mais ou menos, e a outra eu sou 100%, que é a que eu faço em forma de lápis, tá? Eu trabalho assim, quando eu vou fazer certos vídeos no YouTube, porque eu tô sentada, eu tô aqui com o tripé perto de mim, muitas vezes eu tenho que contornar minha mão dessa maneira para conversar a respeito do ponto. Então, a minha melhor forma de trabalhar também é essa, dependendo da peça que eu faço. Ou então, na minha forma clássica, que é essa pra mim, que eu chamo de forma clássica, que é essa que eu domino, tá? Então, o entrelaçamento e a forma de pegar agulha é muito particular e isso a gente não dá para ensinar, simplesmente mostrar, e você que vai fazer, e você que vai decidir qual é a melhor maneira de fazer o seu crochê, tá? Eu aqui, o que eu faço? Eu até posso usar essa forma aqui, ó. O que eu faço aqui, ó? Esse fio
é o fio que a gente tem que arrematar. Então, eu ponho o meu dedo indicador aqui, ó, e esse dedo médio já segura ele. E o dedo, o dedo indicador, o médio e o dedo do anel da aliança, todos eles trabalham para que eu faça o meu ponto. E meu polegar eu seguro aqui, tá? Muitas vezes eu seguro com a mão. Então, o entrelaçamento com a mão esquerda, porque eu não sou canhota, senão seria do outro lado. E eu vou segurando o fio aqui de início e vou fazendo o meu ponto. E o meu polegar aqui, ó, vai controlando isso tudo se eu quiser. Então, ó, vamos de novo. Então, o que que eu faço? Ó, primeira coisa, dedo indicador aqui, e o médio, ó, tá tão acostumado que ele já pega o fio aqui, ó, tá? E a gente já deixa o fiozinho aqui, certo? Ó, assim. Então, eu posso trabalhar dessa maneira, que eu tenho um certo domínio, assim, esticando um pouquinho só o fio, e eu tenho uma certa agilidade, mas não é tão, eu não tenho tanta agilidade quanto a minha maneira que eu costumo fazer crochê. Se eu tô sentadinha lá no sofá, eu não faço crochê pegando a agulha dessa maneira, porque resulta que para mim demora muito. Apesar de sair meus pontos do jeito que vocês estão vendo, bem feitos, não tem nenhuma corrente nem a mais nem a menos, e ele sai também com a forma que é o meu ponto, que ele não é nem apertado nem largo, é um ponto normal. Essa maneira também aqui eu tenho o domínio. A única diferença é que, como eu não uso muito, eu posso demorar para fazer um ponto, posso ficar mais lenta no momento de fazer o ponto, coisa que eu não faria é se eu usasse a minha forma de lápis. Aqui eu tô usando a forma faca, tá? Como se a gente pegasse uma faca para cortar alguma coisa aqui, tá? Tem gente também que nessa forma faca, ela usa os 4 dedos e faz o ponto, outras deixam o indicador aqui para cima, tá? Outras fazem assim, que a gente vê tanta gente fazendo de tantas maneiras diferentes, que nenhuma delas estão erradas. É só uma maneira que a pessoa encontrou de fazer o ponto de maneira que a mão não fique rígida, a mão tá sempre relaxada e sai os pontos direitinho. O que não se pode é quem ensina a falar, não, é essa maneira que tá certo. Não é assim. É a maneira que você vai descobrir, tá? Então, ó, a agulha, ela tem que estar com o gancho sempre voltado pra gente, porque às vezes o iniciante, quando eu comecei, eu fazia isso aqui, ó, deixava o gancho virado para fora e queria fazer o ponto e não saía. Então, até que quem me ensinou, que me mostrou assim, ó, vira o gancho, virei o gancho e aí eu puxei o fio, comecei a trabalhar dessa maneira. Então, entrelaçamento do fio entre os dedos e a forma de pegar a agulha é particular de cada um. Agora, a minha forma normal de pegar aqui a agulha e entrelaçar o fio entre os dedos, ó. Eu faço isso aqui, ó, tá vendo? E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho o dedo polegar diferente, ó. Aqui eu já tenho já laço e fica esse espaço aqui, eu crio esse ângulo aqui. Já que eu não faço isso, ó, eu não preciso desse ângulo, eu uso, ó, o dedo médio da mão direita, aqui não, aqui eu uso o indicador, se eu pegar em forma de faca, eu uso o indicador e o médio aqui, ó. E às vezes nem preciso do médio, eu faço dessa forma aqui, tá? E dessa forma que eu uso aqui, que eu chamo que é a minha forma clássica, eu uso muito o dedo médio aqui em cima dessa parte metal aqui, essa parte de metal da agulha. Olha como é que fica aqui, ó, meu dedo indicador e meu dedo polegar, e eu vou trabalhando dessa forma e sempre segurando aqui com o meu dedo médio, e meu ponto sai muito bem feito. Eu estou mais ágil, olha, mais ágil. Por quê? Porque eu tenho o mesmo entrelaçamento, só que pegando a agulha de forma diferente. Então, dessa maneira aqui eu domino, sim, mas eu fico mais lenta
para fazer, tá? Então, o cérebro tem que acostumar alguns minutos até encaixar aqui em mim, aqui, ó, o ponto, tá? Aí, eu vou deixando ele mais frouxo, de acordo com a tensão que eu uso sempre, tá bom? E aqui, não, aqui eu já domino tudo, porque os meus dedos estão colocados de forma diferente. Ó, dedo indicador aqui, o médio já segura, eu controlo aqui, olha, esse fio cai no dedo do anel, dedo da aliança, né, dedo do anel, e eu tenho um controle melhor. E dessa forma, de forma de lápis, você pode olhar aqui o meu dedo médio, ele parece um pistão, ó. Ele sobe, ó, ó. É que aqui não dá pra você ver como que ele tá. Deixa eu pegar de forma de faca, mas fazendo dessa mesma forma que você vai perceber. Olha lá meu dedo, tá vendo, ó? Ele sobe, ó. Tá vendo? Então, também posso pegar, eu também pego do jeito faca, usando da mesma forma, sem precisar fazer esse ângulo aqui, essa separação aqui, ó, tá? Assim, tá certo? Então, eu uso dessa maneira. Pode olhar os meus dedos, como que eles mudam, ó. Tá vendo, ó? Aqui. Olha os dedos da mão direita, da mão esquerda, como que acontece. Olha eu fazendo dessa forma, que é a segunda forma que eu tenho de trabalhar. Olha o ângulo que se cria. Olha o ângulo que se cria dessa forma, tá? Olha como eu pego aqui a agulha. Posso pegar ela aqui, posso até pegar a agulha aqui no final dela, que meus pontos saem, tá? Um pouco devagar, mas sai. Aí, se eu venho um pouquinho mais aqui pro meio da agulha, eu já consigo fazer os pontos de forma mais rápida. Então, você vai descobrir que forma você vai usar, que o importante é que você relaxe bem a mão e você sinta o fio correndo entre os seus dedos, que é o mais gostoso, ó. Ele correndo entre seus dedos e você sabe que você tá fazendo o desenho de um ponto, tá bom? Essa é uma parte. Então, hoje nós vamos fazer as correntinhas. O que são as correntinhas, tá? É um ponto. Aqui eu tenho uma laçada para segurar a agulha. E o ponto de corrente é esse, ó. Eu tenho uma laçada, eu vou passar outra laçada por dentro desse círculo aqui e vai formar um desenho. Que desenho? Tá vendo, ó? Eu tenho uma laçada aqui, tenho outra aqui, tem uma no meio que não dá para ver agora. Vamos continuar fazendo essa sequência. Aqui eu tenho uma laçada. Puxo a laçada que vem do novelo para dentro dessa laçada e me criou um desenho, olha lá, ó. Aqui eu só tenho uma, aqui eu vou ter uma e duas. E vou fazendo as minhas correntes, ó. Dessa maneira. Vou fazer minhas correntes. E eu puxei minha laçada e agora vamos conversar. O que são as correntes? As correntes são... O que é esse ponto? Esse ponto é corrente porque eles parecem com uma corrente. E aqui é a parte da frente dela. E aqui é a parte do avesso. A corrente, o ponto de corrente, ele é constituído por uma laçada em cima, por outra laçada embaixo, e aqui atrás é outra laçada que fica no meio, que a gente não vê na parte direita do ponto, e sim somente na parte do avesso. Pode ser trabalhada essa laçada aqui? Pode ser trabalhado. E vai influenciar em que se eu trabalhar com essa laçada aqui? Isso é mais pra frente, o ponto vai ficar mais estruturado, ele não vai lacear tanto e vai ter um acabamento diferente, tá? Então, outra coisa que é legal que você saiba é que quando você encontrar receita que fala assim, faça um ponto a partir da agulha. A partir da agulha, logo que eu comecei a fazer crochê, eu nunca concordei com essa forma de texto. Para mim, a partir de agulha, é isso aqui. Isso daqui é uma laçada para continuar a agulha presa aqui. Então, a partir da agulha é isso. Então, eu não consigo fazer nada a partir da agulha. O correto seria o texto, faça um ponto ou uma laçada depois da primeira corrente. Então, ó, corrente, corrente, corrente. O que eu tenho aqui é uma laçada que não é corrente. É uma laçada, porque ela não tem desenho.
Então, esse a partir de, até hoje você pode ver que tem revistas que não corrigiu isso ainda, tá? Então, aqui é o ponto de corrente. Então, o que que você que nunca fez crochê vai fazer para essa aula? Vai fazer aqui, ó, as correntes, vai fazer, vai desmanchar, e você fazendo corrente, você vai descobrir que maneira você tem de segurar a agulha e o fio entre os seus dedos. Então, é isso aqui, tá? E aí, você vai lá para a aula número 1 e você vai ver o desenho, né? A simbologia do que é a corrente. Então, a corrente é esse desenho que a gente faz, porque quando você faz a corrente, você tá tirando essa laçada que não tem desenho nenhum e transformando por outra laçada que você passa em um desenho. E o desenho é esse que eu já falei para vocês. Então, geralmente quando a gente vai fazer uma peça de crochê, a base, quando fala base de corrente, é isso, ó, isso aqui é base de corrente. E onde a gente crocheta depois? Tanto faz, você pode crochetar aqui, nessa laçada, a partir dessa laçada, pode crochetar na laçada do meio, e dependendo do que a gente vai fazer, de início, podemos crochetar aqui atrás, nessa pontinha aqui, ó. Então, se você vai fazer um ponto baixo, por exemplo, passando um ponto, e quiser trabalhar com a laçada do meio, você vai inserir a agulha assim, ó, tá? E você vai fazer o ponto. Se você não quiser achar mais fácil, você coloca o gancho, né, na parte de cima, e você vai fazer o ponto. Então, vai trabalhar na parte de cima, gancho pra cima. Vai trabalhar na parte de baixo, ó, gancho pra baixo, tá bom? É isso. Você trabalhando na parte de cima, aquela bolinha ali, ó, ela desce, tá? Ela tá ali, ó. Essa bolinha, ela acompanha a laçadinha de baixo. Então, você só vai trabalhar na laçada de cima. Então, para hoje, você vai treinar as correntes aqui, que é o mais importante. Não canse de fazer corrente e desmanchar. E descobrir qual é a forma que você trabalha melhor. Porque o fio tem que tem que deslizar entre os seus dedos. Você tem que sentir o fio, ó. E sua mão tem que estar relaxada, não pode estar rígida. Fazendo da maneira que você fizer, tá? Então, o fio tem que deslizar entre os seus dedos, e a sua mão tem que trabalhar dessa forma. A agulha tem que chamar, ó, a agulha tem que chamar a laçada para dentro da outra laçada, ó. Tá vendo, ó? Laçada, puxo o fio e entro para a outra laçada formando um desenho de corrente, ó. Tá vendo, ó? Tem que estar dessa maneira. Você encontrou rigidez, tá com dificuldade, dá uma olhada o gancho não tá virado pro outro lado. Veja se você não tá apertando muito as mãos, tem que relaxar. De repente você tá com uma agulha diferente, você tem que trabalhar com uma agulha compatível com o fio que você tá usando. Às vezes, por exemplo, esse meu fio aqui, eu considero de espessura média. Eu não posso chegar e trabalhar com uma agulha fininha assim, ó, tá? Porque vai me dificultar. Essa agulha aqui é para 2,5. Vai me dificultar bastante, tá? Eu até posso fazer, mas o meu crochê vai ficar endurecido, porque a agulha não está compatível com o fio, ou o fio não está compatível com a agulha, tá? E é isso. Existem agulhas também para pessoas que trabalham com o crochê de maneira pegar assim como faca, tá? Que são essas agulhas assim redondas, que não tem necessidade de ter aqui uma parte onde você põe o polegar, porque a pessoa trabalha dessa maneira, e para ela, o importante é que ela pegue dessa maneira. Então, essas agulhas arredondadas são justamente para o tipo de pessoas que pega a agulha no estilo faca, tá? Mas a pessoa que pega no estilo como eu pego, tem vários tipos de modelo de agulha, que a empunhadura, ela tem aqui, ó, uma parte onde você vai colocar o seu polegar, seu dedo indicador e o médio, tá? Ó. Assim. E lembrando você que o ponto bonito não é porque você tem uma agulha que tem uma empunhadura legal,
ou porque ela tá cara, a agulha, perdão, a agulha custou caro ou o fio. O que vai deixar bonito o seu ponto é isso que a gente tá fazendo agora, ó. É você fazer várias vezes correntinha para que ela saia de forma regular. Nem apertar seu ponto, nem soltar demais. Quando você começar a fazer isso e deslizar o fio, você sentir o fio entre seus dedos, aí você vai descobrir como que você, qual é a atenção que você dá para isso, porque o abrir, o fechar o dedo e formar o ponto é que você vai descobrir que tipo de ponto você faz, se é apertado, se é largo, é o que eu falei. Se eu trabalhar dessa maneira, eu consigo, mas o meu ponto vai sair bem mais apertado do que se eu trabalhasse com a maneira que eu costumo fazer. Por isso que é interessante a gente dominar dois ou três, bom, geralmente são dois tipos de, duas maneiras de pegar na agulha e trabalhar com o fio entre os dedos, porque se um dia a gente estiver aí com o dedo machucado e precisar terminar nossa blusa, nosso gorro, a gente sabe como fazer usando as duas maneiras de segurar na agulha e também de entrelaçar o fio entre os dedos para começar a fazer o ponto, tá? Então é isso, gente, a aula de hoje é essa e eu espero vocês na aula 3.